Estamos num momento histórico. Temos de pensar na grandeza desse momento. O Brasil está na maior crise da história e não pode errar na escolha. A escolha é uma só. Não tem mais ninguém. De um lado, Jair Bolsonaro. Do outro lado, Lula, representado pelo seu codinome, Fernando Haddad, do PT. Uma coisa que tem me preocupado muito nessa disputa é que alguns apoiadores do Fernando Haddad, ou seja, do Lula, né? O Fernando Haddad é apenas o boneco do ventríloco Lula, estão apelando para dizer que o Jair Bolsonaro representa um risco à democracia, porque é nazifascista, porque é de direita, porque é nostálgico do regime militar. Bom, vamos então esclarecer essa coisa direitinho aqui, quem apoia a ditadura e quem não apoia, né? Em primeiro lugar, vamos tratar então do Haddad, cujo lado estão os acusadores, né? O Haddad é o Lula, não é isso? Não é que está na propaganda? Pois bem, nesse livro aqui, esse livro eu escrevi e lancei em 2011, eu conto uma história muito interessante sobre as preferências ideológicas do Lula. O Lula era presidente do Sindicato Metalúrgico, era o deus da esquerda, mas quando um repórter da Playboy lhe perguntou quais os grandes líderes da humanidade no século XX que ele admirava, ele disse dois, Mahatma Gandhi e Adolf Hitler. Aí o repórter perguntou, espantado, como você deve estar agora, mas pelas ideias dele? Não, pela convicção com que ele impôs as suas ideias. 6 milhões de mortos no Holocausto, uma guerra mundial que matou muita gente também, com muita convicção, você não acha? Pois é, quem é que tem autoridade para falar em nazifascismo, né? Isso sem falar também que o Lula tem uma longa tradição de conviver com o ditador, né? Afinal, ainda ele era líder sindical quando recebia em sua casa Fidel Castro, beijava a mão de Fidel Castro, né? Ao lado dele, Zé Disseu, seu homem de confiança, também lambendo o dólman do Fidel Castro. Fidel Castro foi o ditador mais autoritário, mais violento, mais brutal, um grande assassino dos seus inimigos, dos seus adversários e, sobretudo, da democracia. Aliás, o Zé Disseu, por exemplo, o Dilma Rousseff, né, eles são stalinistas, ou seja, eles admiram o líder russo Stalin, que matou mais gente do que o Hitler matou, só que estava no lado certo da guerra, e ganhou, e essa guerra ela acabou com o nazifascismo e promoveu a democracia, né? Estamos numa democracia, mas quando o Lula foi presidente, eleito democraticamente, 2 vezes, depois ainda elegeu mais, seguidas 2 vezes a Dilma Rousseff, ele vivia, dava dinheiro para o Porto de Mariel, em Cuba, do seu amigo Fidel Castro, gastava fortunas para construir uma refinaria com dinheiro brasileiro em sociedade com a Venezuela de Hugo Chávez, outro ditador que ele adorava, né? Adorava porque morreu, agora ele adora o Nicolás Maduro, que é o seu sucessor, Daniel Ortega, que hoje é considerado um dos tiranos mais problemáticos no cenário internacional. Mas Evo Morales e Zé Eduardo dos Santos, aquele de Angola, e todos aqueles chefes tribais da África que ele visitava, levando dinheiro nosso, doando dinheiro nosso ou fazendo negócios com a Odebrecht. Então, nessa questão, amor à ditadura, digamos que o jogo não é assim tão diferente, né? Para ser bem condescendente, tá certo? O certo é que, na minha opinião, a democracia não está sob risco nenhum, nem ficará sob risco se o Bolsonaro vencer a eleição, ao contrário do que diz o pessoal da esquerda. Por quê? O Bolsonaro já fez muita bobagem, já elogiou Brilhante Ustra, um torturador da ditadura militar, no voto do impeachment da Dilma. Também desconhece a existência da ditadura militar. Agora, nesse quesito, ele empata com o advogadinho do Lula e do Zé Disseu, que é presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que fez uma palestra na USP dizendo que não houve ditadura, que não houve golpe em 64, que foi um movimento de 64. Então, ninguém pode desqualificar o outro por causa disso, né? Eu até acho que realmente eu fiquei tão feliz com a demonstração de paz, de ordem, de qualidade da eleição, né,
que eu vi, da qual eu participei no domingo, dia 7, o primeiro turno, que eu até diria que esse segundo turno, seja qual for o resultado, não vai alterar em nada, fundamentalmente, essas instituições. Se eu tiver que ter algum temor, eu tenho, por exemplo, dessa ideia da Constituinte, que os dois lançaram, mas os dois recuaram naquela entrevista para o Jornal Nacional. Só que o Haddad, ou seja, o Lula, recuou da ideia da Constituinte, mas não recuou em nenhum momento da ideia da regulação dos meios de comunicação, ou seja, censura à imprensa, coisa de ditadura, não é de democracia, não. E é isso que me faz temer, que a coisa possa fugir, né, aos esquadros institucionais da nossa Constituição. Eu sou um crítico da Constituição. Agora, acho que neste momento, com esta crise, com essas dúvidas que nós temos, a Constituição é o nosso marco, é o nosso porto seguro. E os dois têm que realmente se comprometer com a Constituição, e este é que deve ser o valor que você, meu caro amigo, espectador, deve ter em relação a qualquer um deles na hora que você escolher para votar. O seu voto é um voto de qualidade, não admita ser patrulhado por ele, não admita ser até insultado por ele, de fascista ou do que quer que seja, porque na hora H, quando estiver de frente à urna eletrônica, você vai decidir a eleição do capitão contra o ladrão, eis a questão. Em pé.